Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, vamos nos preparar para ouvirmos um pouquinho da Palavra de Deus, para tirarmos lições para as nossas vidas. O tema desse estudo que nós estamos tendo com vocês é Deus e eu na minha família. O título da mensagem de hoje é Minha Família em Crise. Algumas perguntas eu quero já começar a fazer para vocês, já para a gente começar a entrar, a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Existe família perfeita? Ou seja, aquela família onde não tem briga, não tem confusão, aquela família onde a paz reina e tudo é muito maravilhoso. Será que existe essa família perfeita? Claro que não. Todas as famílias têm sim problemas e muitas delas têm muitas dificuldades em resolver seus problemas. Então vem uma pergunta que talvez algumas crianças façam. Será que só a minha família é complicada e cheia de problemas? Claro que não. Muitas famílias têm problemas. Então por que Deus permite que as famílias enfrentem problemas? O que Deus espera de mim quando a minha família está em crise? Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Vamos tentar tirar algumas lições. Eu quero pensar com vocês. Toda família tem crise. Toda, sem exceção. Nossa família está em crise. Vamos pensar primeiro numa coisa. O que é uma crise? Eu sei que é uma palavra que a gente escuta bastante, mas é bom a gente entender o que ela significa. Crise nada mais é do que uma fase difícil durante uma situação. Essa situação pode ser causada, ou essa crise, ou esse problema pode ser causado por vários aspectos. Pode ser por problemas financeiros. Às vezes uma família que tem um problema financeiro, ela entra numa crise e começa a criar um mal-estar dentro da família. Pode ser por falta de comunicação entre os membros da família. O papai não se comunica direito com a mãe, nem com os filhos, então tem aquele atrito, aquela confusão dentro da família. Pode ser por indisciplina dos filhos. Alguns casais sofrem muito, algumas famílias sofrem muito por causa da indisciplina dos filhos. Pode ser por falta de perdão, pode ser por causa de mentira. Tudo isso, todas essas coisas são motivos para as famílias entrarem em crise. A relação de motivos é bem extensa, claro que eu não vou aqui entrar em cada uma delas, porque demandaria muito tempo e não é esse o nosso propósito. Eu quero entender exatamente o que eu devo fazer nos momentos de crise. É interessante notar que Deus nunca escondeu que seus servos passam por crises. Vemos vários personagens bíblicos que enfrentaram crises familiares e Deus fez questão de colocar lá essas crises para que a gente pudesse aprender como lidar com esses momentos. Por que você acha que Deus deveria tratar a sua família diferente? Não. Se todos os servos de Deus, quer dizer, todos não, vários passaram por problemas, Deus permite que eu também passe, a nossa família passe por dificuldade. Nós devemos entender, é importante isso, que a nossa família é como se fosse mais ou menos uma academia de ginástica. Pensa numa academia de ginástica. O que eu vou fazer nessa academia? Primeiro vou para exercitar o meu físico, né? Quem vai para uma academia de ginástica vai pensando nisso. Mas também eu quero melhorar a minha saúde. Então não quero ficar musculoso não, quero ter uma boa saúde. Vou lá para fazer exercícios para ficar bem de saúde. E também para moldar, às vezes, o corpo. Então a pessoa quer, porque eu estou uma barriguinha aqui e tal, preciso dos músculos e tal. Então, às vezes, a academia tem todo esse propósito. Agora vamos pensar na nossa família como se fosse a academia de Deus. Uma academia diferente, né? É através dela que Deus, primeiro, vai exercitar a sua fé. Dentro da família, nós exercitamos a nossa fé. Aperfeiçoar o seu espírito para você se tornar um cristão forte e saudável. Moldar o seu caráter. Eu sei que essa palavra caráter não é muito comum entre as crianças, mas o que significa caráter? Caráter é um conjunto de qualidades que definem uma pessoa. Você já deve ter ouvido falar, mas aquele menino é um mau caráter, aquele homem é um mau caráter. Por outro lado, você escuta também ouvir mas aquela pessoa tem um bom caráter. Significa dizer que essa pessoa ela tem atitudes respeitosas,
significa dizer que ela é muito admirada pelas pessoas, sejam amigos, sejam familiares ou apenas conhecidos. Nós vamos ter pessoas de caráteres diferentes. A família ajuda a moldar esse caráter. Eu quero ver o exemplo de uma família só. Poderíamos selecionar várias famílias, mas eu quero tirar o exemplo apenas de uma família da Bíblia. É o exemplo da família de Abraão. O grande Abraão, patriarca. Já pensou? O homem que foi escolhido por Deus para dele Deus fazer uma grande nação. Esse homem passou por crises. Imagine só. Vamos ver algumas dessas crises. Em alguns momentos, as crises de Abraão, elas quase que eram juntas. Tinha crises que se misturavam umas com as outras. Selecionei apenas 3 momentos de crises na vida de Abraão para a gente estudar hoje. O primeiro momento de crise foi crise por mentir. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, versos 18 e 19. Então chamou o faraó Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Vamos entender um pouquinho a história de Abraão. Abraão morava em Ur e ele é chamado para Canaã. Ao chegar em Canaã, a terra estava passando por uma seca muito grande e parece que era comum aquela terra passar por alguns momentos de seca. Abraão resolve ir para o Egito. Chegando no Egito, ele teve medo do faraó pegar a sua mulher e colocar no harém dele. Só que o medo dele era o seguinte: era o faraó ver que Sara, mulher bonita, mata Abraão e pega Sara e coloca no meu harém. Por medo disso, ele combinou com Sara que Sara diria que não era a sua mulher, e sim a sua irmã. Abraão resolveu mentir. E essa mentira quase lhe custou muito caro. Realmente, ao chegar no Egito, o faraó viu Sara e resolveu colocar Sara no seu harém. Mas Deus não permitiu que nada acontecesse com ela, porque logo em seguida, Faraó foi castigado por Deus com pragas. Deus revela a Faraó a mentira de Abraão e Faraó resolve devolver Sara para Abraão. Que vergonha! O grande patriarca de Israel não confiou no Senhor e mentiu. Eu não quero entrar nos detalhes da história, porque eu quero pincelar apenas um aspecto só da crise. A lição que nós podemos tirar desse momento é que nós devemos falar a verdade. A mentira nunca será a melhor maneira de se resolver uma crise na família. Abraão estava passando por um momento delicado. Não estava na terra dele, foi para a terra do Egito, chega lá, o faraó pega a esposa dele, leva ela para o harém, apesar do faraó não saber, já contei os detalhes da história para vocês. Aquilo gerou com certeza algo muito delicado na vida de Abraão. Mas ele deveria ter confiado no Senhor. Deus teria poder sim para livrar ele. Infelizmente, Abraão escolheu um caminho que não foi bom. A mentira. Muito cuidado com a mentira. Fale sempre a verdade. Nunca esconda a verdade. Confia no Senhor. Eu falei a verdade. Mas por causa disso você vai ser disciplinado. Não tem problema. É melhor ser disciplinado porque falei a verdade do que ser disciplinado por causa de uma mentira. Porque com certeza a mentira um dia vai ser descoberta. Vamos ver o segundo momento de crise de Abraão. Nós vamos encontrar uma crise com os filhos. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael ele teve com a serva Agar e Isaque com a sua esposa Sara. Vamos ler. Gênesis 21, versos de 9 a 11. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão:
deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Abraão e Sara, já velhos, Deus promete a eles um filho, eles não confiaram em Deus e Sara dá então a sua serva a Abraão para que ele pudesse ter um filho com ela. Não foi uma boa ideia. Nasce o filho da serva e ele é chamado de Ismael. Só que logo depois Deus confirma sua promessa a Abraão e nasce Isaque, agora filho do casal Abraão e Sara, o filho da promessa. Ismael, já um pouquinho mais velho do que Isaque, ele começa a zombar de Isaque. E Sara, óbvio, não gosta nadinha dessa história. E pede então para que Abraão expulse o seu filho de casa. Imagine a crise na cabeça de Abraão, expulsar seu próprio filho de casa. Porque atrito entre os dois filhos. Eu quero pensar exatamente com vocês, exatamente nesse pontinho. Não seja motivo de crise na sua família. Infelizmente, as crianças, em alguns momentos, por causa das brigas, das discussões, viram um motivo de crise dentro da família. Principalmente em casas onde há mais de um filho. Quando é um filho só, quando é um filho único, às vezes nem tanto acontece isso, você não tem outro irmãozinho para brigar. Você, geralmente, a sua discussão é um pouquinho diferente. Às vezes você quer ter tudo, porque é sozinho e tudo, e os pais às vezes não conseguem dar tudo para você, mas eu não quero entrar nesse aspecto. Eu quero pensar no aspecto de quando você tem um irmão, quando você é mais de um filho naquela família. Cuidado com crise entre irmãos. Não deixe que a briguinha de vocês possa crescer a tal ponto que vocês prejudiquem a sua família. Faça de tudo. Tudo bem que vai ter aqueles momentos onde você vai ter raiva do irmão, vocês vão discutir. É normal, é natural dentro da família, vocês são diferentes, cada um tem um gênio diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Mas vocês têm que fazerem de tudo que vocês puderem fazer, para que isso não venha contaminar a sua família. Pratique o amor. O amor é querer o bem de alguém. Você tem que exercitar o seu amor dentro da família, principalmente com seus irmãos. Pratique ali com aquele seu irmãozinho que é difícil, é complicado. O papai dá tudo para ele, ele é o queridinho do papai, é o queridinho. Não interessa. Não interessa. Pratique o amor. E o amor significa querer o bem. Queira o bem do seu irmão. Porque o papai dá tudo para ele. Sim. E? Aí eu? Sim. Tudo bem. Se contente com aquilo que você recebe. O problema é que nós somos egoístas. Nós queremos sempre mais. Mas ele me deu um presente que custa só R$100 e por mesmo custou 200. Eu queria que o meu fosse maior. Mas para com isso. Para com essas coisas. Para com essas coisas. Fique alegre com aquilo que você recebeu. Seja grato. E não só grato aos seus pais, grato a Deus. Você acha que Deus não poderia botar no coração do seu pai para dar um presente a você 10 vezes mais caro do que o seu irmão? Isso não vem ao caso. Você não está notando que isso está criando crise dentro da sua família? Está fazendo o seu pai e a sua mãe brigarem? Você quer ser motivo de briga na sua família? Não faça isso. Então pratique o amor, pratique o perdão, sabendo que esse é o melhor caminho da restauração. Perdoe seu irmão e peça perdão também. Você errou, chegue lá, maninho, me perdoa, eu não queria fazer isso por você. Nós temos que aprender essas coisas para que as nossas famílias não se tornem um verdadeiro campo de guerra. Parece um campo minado, ninguém pode tocar no outro, não pode explodir, e tudo está destruído. Para com isso. Não seja motivo de conflito na sua família. A última crise que eu quero selecionar na vida de Abraão é a crise espiritual.
Vejamos lá em Gênesis 22, versos 1 e 2. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A história, vocês conhecem. Deus resolve provar a fé do grande patriarca Abraão e pede o seu filho como sacrifício. Por conhecermos o final da história, nós temos a tendência de perder a força e a importância dos fatos aqui até o final da história. Imagine só, o Deus a quem Abraão tanto amava, pedindo para ele matar o filho que ele também ama tanto. Você acha que foi fácil para Abraão? Não era decisão fácil. Mas Abraão, confiando em Deus, ele obedece e resolve oferecer o filho em sacrifício. Porém, Deus, o amando muito mais do que Abraão amava a Deus, não permite que ele sacrifique o filho e providencia um sacrifício no lugar daquele filho, um carneirinho que estava lá preso. Que lição eu quero tirar desse momento? Crie um ambiente espiritual na sua família. Abraão venceu esse momento difícil, que deve ter sido uma crise muito grande no interior de Abraão. Eu amo tanto a Deus, e Deus me pede o meu filho, o filho que eu amo tanto. O que eu faço? Eu vou dar mesmo esse meu filho para Deus ou não vou dar? Então, um momento difícil, mano. Imagine só o que Abraão estava suportando lá. Mas Abraão vivia num ambiente de confiança no Senhor. E esse ambiente fez com que ele obedecesse sim a Deus. Precisamos cultivar na nossa família o temor e a obediência a Deus. Ele sabe o que é melhor para a nossa família, ele sabe mais do que eu. Nós devemos entender o papel de cada membro da família. O papai é o líder do lar. A mamãe é auxiliadora do papai. Eu, como filho, devo ajudá-los nesse papel de manter a nossa família em comunhão com Deus. Infelizmente, muitas vezes, alguns filhos acham que eles é quem deve liderar o lar e ficam querendo dar ordem no papai, na mamãe, criando um clima muito ruim. Deus não gosta dessas coisas. Lembre-se, o seu papel é de ajudar o papai e a mamãe na sua família. Você pode ajudar de várias maneiras. Deixa eu dar apenas 3 sugestões para você. Primeiro, orando ao Senhor, pedindo que Ele dê sabedoria ao papai nos momentos difíceis. No momento de uma crise, seu papel é chegar ali, orar: Senhor, dá sabedoria ao meu paizinho para ele tomar a decisão correta. Que coisa fantástica você pode fazer pelo seu pai. Obedecendo aos seus pais, mesmo contra a vontade. Papai está pedindo isso, mas papai, eu tenho que fazer. Tem, filho, você tem que fazer. Obedeça. Honrando aos seus pais como uma prova de obediência a Deus. Falamos muito sobre honrar semana passada. Então espero que vocês tenham aprendido a lição e procure exercitar a honra aos pais, fazendo cada um daqueles pontos que nós falamos semana passada. Agora, o que será que aconteceu com Abraão depois de ter passado por tantas crises? E essa nós só citamos 3, mas tem várias outras crises. Leia a vida de Abraão lá em Gênesis e você vai ver que eles passaram por várias crises. O final, o resultado, nós vemos em Tiago, capítulo 2, verso 23. Diz assim:
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus vai permitir que a sua família passe por algumas crises, porque é através dela que Ele vai trabalhar a nossa vida, vai cuidar dos detalhes que precisam ser transformados na nossa vida. Tem muita coisa que precisa ser corrigida na nossa vida. Nós nascemos, infelizmente, cheios de pecado, a natureza pecaminosa, que gosta de pecar, gosta de fazer o que é errado. É na família que nós somos moldados, que o nosso caráter, lembra que nós falamos no início, que o nosso caráter é ajustado para que a gente possa ser um verdadeiro motivo de bênção para a nossa família. Aprenda a perceber a mão de Deus usando a sua família para lhe exercitar e aperfeiçoar e lhe moldar. Deus vai usar papai, mamãe, vovô, a vovó, os meus irmãozinhos, o mais velho e o mais novo. Todos Deus usa exatamente com esse propósito. Cada um dos membros da sua família é como se fosse o aparelho de ginástica. Lembra que nós falamos no início do aparelho de ginástica? Então, cada um desses membros, papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os irmãozinhos. Pensa nisso quando você estiver em alguns momentos que necessite exercitar. Pense sempre nessa palavra. Você está pronto para malhar bastante, para ter um caráter que realmente honre a Deus. Eu quero terminar ainda com 2 tópicos. O primeiro, o que não fazer quando minha família está em crise. O que é que eu não devo fazer? Eu quero dar 4 sugestões para você. Primeiro, o que é que eu não devo fazer se a minha família estiver em crise? Isolar-se de todos. Às vezes, no momento de crise, está aquela confusão, aquele mal-estar na família, às vezes o papai brigando com a mamãe, brigando com o irmãozinho, a mamãe ali disciplinando o irmão, aí você, eu não tenho nada a ver com isso, eu saio de perto, senão depois vai sobrar para mim. Não, essa não é a atitude correta. Isolar-se não é a atitude correta. Segundo, fazer de conta que não é com você. Estão brigando aí, não tenho nada a ver com isso. Não foi eu não errei, eu não disse nada, eu não fiz nada, então, cuidado, não faça isso. É sua família. Uma crise na minha família não é porque eu sou o pai, não. Mesmo eu sendo filho, quando eu era filho, meu pai às vezes discutia com a minha mãe, aquele clima pesado, em momento algum eu deixei de estar próximo deles. Terceiro, tratá-los com mau humor. Tá todo mundo com raiva um dos outros e tá todo mundo de cara feia, eu também vou ficar com cara feia também. Eu também, tá pensando o quê? Para com isso. Não é hora disso. Aliás, hora nenhuma é hora para mau humor, para cara fechada, cara de bicho. De jeito nenhum. Colocar mais lenha na fogueira. Eles começaram a brigar. É mesmo, pai, o senhor tem razão, ele é ruim mesmo. Pai, peraí, pai, ele não fez só isso não. Deixa eu dizer uma coisa que ele fez. Não é hora. Vai aumentar mais ainda a crise na sua família. É isso que você quer? É esse ambiente que você quer morar? Um ambiente de guerra? Um ambiente de briga, de confusão? Não faz isso. Deixa eu encerrar dizendo o que é que você deve fazer quando a família estiver em crise. Eu quero dar algumas sugestões para você. Primeiro, procurar conversar com todos. Eu vou tentar conversar com a mamãe, não ter que a mamãe está triste, o papai disse alguma coisa, ela não gostou, eu vou conversar com a mamãe, vou tentar animar ela, tentar encorajar ela, eu vou conversar com a mamãe, eu vou chamar a mamãe para ter um tempo lá com ela. Não se isolar. Isolar é ruim, mas buscar as pessoas para conversar, o irmãozinho, o papai, a mamãe, isso é muito bom.
Segundo, orar pedindo sabedoria. Não, eu vejo o sofrimento do papai, da mamãe, dos meus irmãos, e eu vou orar para que Deus dê sabedoria, para que eles possam resolver esse conflito. Eu não quero ver a minha família em briga, não. Eu não gosto disso, não. Terceiro, procurar ser uma fonte de alegria. Claro, naquele momento de briga, naquele momento de confusão, o que mais vai ter o que é tristeza. Então eu vou tentar alegrar os meus pais, vou tentar brincar com eles, vou tentar contar coisas leves, suaves, que possam fazer eles ficarem felizes. Então se eles estão tristes, mais tristeza? Não! Alegria, coisas que façam fazer eles ficar para cima, ficar alegre, satisfeito. Próximo, buscar a orientação de pessoas amigas. Olha, eu vou conversar com o pastor da minha igreja, eu vou trocar ideias com algum professor da escola dominical. Um dos momentos bem legais do culto de oração com as crianças aqui da igreja é exatamente quando a gente abre para os pedidos dela. E para mim é um tempo muito rico, muito gostoso, quando eu sento e começo a escutar os pedidos de oração, e cada pedido é uma delícia, porque eles abrem o coração e contam do jeitinho deles o que está acontecendo nas suas famílias. E a gente tem aquele tempo gostoso para orar. E, óbvio, o gostoso não é o problema que eles enfrentam, mas depois o retorno. Aí diz: tio, sabe aquele problema lá do papai e da mamãe? Tio, foi resolvido. Aconteceu isso, isso, isso. Foi tão bom a gente ter orado. E às vezes, nessas conversas, nesses momentos de oração, no culto de oração, a gente diz: olha, por que você não aproveita e faz isso aqui? Olha, por que você não faz isso aqui? Procurem pessoas que possam ajudá-los. E por último, buscar a paz na minha família. Então, em guerra, mais guerra? Não. Paz. De que forma eu posso conseguir a paz? E é isso que eu vou lutar. Papai, mamãe, eu não gosto de ver vocês brigando, não. Ô, irmãozinho, para com isso. Tu está deixando o papai e a mamãe triste. Não faz isso, não. E você mesmo. Olhe para você mesmo e diz: será que eu estou sendo motivo de guerra entre os meus pais? Será que eu estou sendo motivo de tristeza? Motivo de desavença entre o papai e a mamãe? Não, eu não quero ser assim. Eu quero ser motivo de alegria, motivo de bênção. E eu quero concluir com uma frase. Agradeça a Deus pela sua família. Nunca compare a sua família com outras famílias. Cada família tem suas próprias crises. Toda família tem. Não compare, porque a família do fulano de tal é melhor do que a minha. Não, não é. A melhor família do mundo é a sua. Se ela tem dificuldades, lute. Lute com todas as suas forças para que ela possa ser uma família abençoada por Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua família, mas precisa de você fazer alguma coisa. Não ficar colocando mais lenha na fogueira, não ser um instrumento de briga na sua casa. Colabore, coopere, ajude, faça tudo o que você puder para essa harmonia no seu lar. Fortaleça-se espiritualmente. Fortaleça, lendo a Bíblia, aprendendo formas de ajudar aos seus pais. Que Deus abençoe a sua família e a torne a melhor família do mundo. Que Deus nos ensine com essas verdades e nos mostre o quão a nossa família é importante, como é um lugar abençoado, como é bom estarmos juntos com aqueles que nós amamos. Não tem nada melhor do que isso. E se essa família está em paz, aí é que fica mais gostoso ainda. Que Deus nos abençoe com essas verdades. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Sabemos que muitas vezes passamos por dificuldades, sabemos que muitas vezes as nossas famílias entram em crises. Mas eu quero te pedir, primeiro, que o Senhor nos ajude a vencer essas crises. Segundo, ó Pai, que essas crises possam servir para moldar o nosso caráter. E terceiro, ó Pai, que independente das crises, nós possamos valorizar a família que temos.
É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.